Bom dia, irmãos. Nós louvamos ao Senhor Deus neste 27 de abril de 2025, falando sobre mentira e verdade. Continuando aquela série sobre as 10 ilusões satânicas para desviar o caminho do homem da verdade, de Deus e do bem. No passado nós falamos sobre a essência do cristianismo, o Cristo Pascal, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje eu vou estar falando sobre também a essência do cristianismo, mas para colocar esse título ficaria muito grande para colocar no YouTube, na internet. Então, em vez de essência do cristianismo, eu coloquei aqui essência cristã. Qual é a essência do cristianismo? A coisa fundamental, principal, sem a qual o cristianismo não é cristianismo. Então, algo que é peculiar, é próprio, se espera do cristianismo, daquele segmento que segue a Cristo, é que ele suporte a verdade, que ele defenda a verdade e defenda o mistério da piedade. Portanto, o nosso título é Essência Cristã, suporte e defesa da verdade e do mistério da piedade. Eu tive de fazer uns exames de laboratório essa semana passada para poder fazer uma cirurgia de catarata. Enquanto estava lá, eu fiz um rascunho da mensagem, aliás, um gráfico que poderia representar a mensagem. Aí você tem a rocha eterna da salvação. Eu colocaria ela baseada em 1 Timóteo 3, 15 e 16. Lá em 1 Timóteo 3, 15 e 16, está escrito que a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, não é qualquer igreja, não é qualquer religião que se diga cristã. A igreja do Deus vivo, ela é coluna, uma coluna que sustenta o prédio. Olha aí a nossa volta, nosso prédio aqui tem colunas na forma romana, até para mostrar que esse prédio é sustentado por estas colunas. Então, o que é que sustenta o cristianismo? Diz que a igreja é a coluna e baluarte, o fundamento da verdade, ou defesa da verdade. A igreja é coluna do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E então fala lá no mistério da piedade. Eu coloquei aí uma montanha. Primeiramente eu fiz isso no lápis, sentado lá esperando a minha vez. Coloquei no lápis. Eu vou mostrar o rascunho daqui a pouco. Eu estou gravando aqui, se eu sair daqui não sei como é que vai ficar a gravação depois. Então, eu coloquei uma montanha algo firme. E nela eu coloquei uma Bíblia, eu coloquei um arco simbolizando a igreja, e essa igreja é sustentada por duas colunas, e a coluna principal que está dentro da cruz é a verdade. E você vê aí o papel do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, dando a estabilidade dessa igreja. Do outro lado, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele diz que chegaria tempo em que as pessoas iriam rejeitar o cristianismo, pelo menos aquele cristianismo que é baseado na verdade revelada por Deus. Diz que chegaria o tempo que eles se recusariam a dar ouvidos à verdade. Veja bem, não é que eles conseguiram provar de que o evangelho, o cristianismo era verdadeiro. Eles se recusarão a dar ouvidos. Não quero nem ouvir. Para, por favor. Isso é o que é chamado de cristofobia. Raiva, ódio aos cristãos que se alastra pelo mundo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. E vão trocar a verdade pelo quê?
entregando-se às fábulas. Sabe o que é fábula? É historinha de mitologia, os deuses gregos, nórdicos. E diz aqui: não suportarão a sã doutrina, a verdade bíblica, cercar-se-ão de mestres e cobiças, e desejos e paixões. Então, eu fiz aí um mundo sorrindo, né? Que ele debocha da igreja que se permite engolir por ele, um mundo com uma cara assim bem cômica de palhaço, com a boca escancarada, cheia de dentes, como diria o Raul Seixas, e a igreja, o fundamento dela não tem mais, e ela está descendo para ser engolida pelo mundo. Então, a essência cristã: suporte e defesa da verdade e do mistério da piedade. Aí você tem a versão em preto e branco que eu fiz para colocar na apostila. Vamos ler o texto-chave, e eu vou pedir ao Romo que vem aqui e faça uma oração por essa mensagem. Ela é muito importante. Vou pedir que ele faça a leitura do texto-chave, que é 1 Timóteo 3, 15 a 16, e depois faça uma oração pela mensagem. Bom dia, irmãos. Vou estar fazendo a primeira leitura no capítulo 3 de 1 Timóteo, a partir do versículo 15, diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Oremos. Senhor maravilhoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui reunidos em tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos, Pai, de tão grande bênção em nossas vidas, e por isso te exaltamos e reconhecemos, Pai, que não há nada melhor e maior do que o Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, fortalecendo o nosso coração, a nossa fé, não deixando, Pai, que nos dias que se passam venhamos nos distrair com as coisas deste mundo, mas que possamos encontrar cada vez mais abrigo e refúgio no Senhor. Abençoa, prepara os nossos ouvidos e o nosso coração, Pai, para recebermos a tua palavra com reverência, temor, e para que possamos praticá-la. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Romulo. Então você tem um gráfico. A Bíblia é uma rocha. A Bíblia é essa coluna e baluarte, ou fundamento, ou defesa da verdade. Somente uma igreja que apoia a verdade, vive a verdade, defende a verdade, ela tem direito de ser chamada de igreja. Somente essa igreja, ela tem a sanção, a aprovação, o apoio, a validação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente uma igreja que tem a verdade como sua coluna, ela tem a receita para a salvação eterna. Então, a rocha eterna da salvação não é a igreja, mas a verdade que ela apoia, defende e vive. Esse aí foi o gráfico que eu fiz quando estava sentado lá esperando a minha vez, a senha lá. Você vê as duas colunas, coluna e baluarte, a igreja, coluna e baluarte da verdade. Lembra que a cruz está lá porque a essência do cristianismo é o Cordeiro que foi morto na cruz, e essa verdade, ela é revelada na Bíblia Sagrada. O nosso propósito com essa mensagem: mostrar a visão bíblico-teológica prática de alguns temas, por exemplo, de alguns assuntos. Qual é o papel da igreja na defesa da verdade e no exaltar Cristo como a manifestação dessa verdade, ao mesmo tempo em que responde às objeções, às críticas de um modo claro e sem pedir desculpas aos céticos e aos incrédulos. O apóstolo Paulo diz
disse: nós devemos estar prontos a responder a quem nos perguntasse sobre a esperança da nossa fé. O crente deve conhecer muito a sua Bíblia. A Bíblia é a verdade, não uma das verdades. Também, dentro do propósito do nosso estudo, é analisar os dois aspectos do mistério da piedade: a igreja como guardiã, aquela que guarda; promotora, aquela que proclama a verdade divina, e ao mesmo tempo a encarnação da verdade em Cristo na vida prática. Ou seja, a igreja deveria mostrar pelo seu comportamento, pelo seu agir, o que é a verdade. É quase como se um crente fosse inquirido, perguntado por um descrente: o que é a verdade? Especialmente a verdade que vocês cristãos dizem, que conhecem. E esse cristão devia ser capaz de dizer: olhe para a minha vida, olhe para a minha vida e você vai ver Cristo, você vai ver a verdade de Cristo. Nós vamos mostrar duas perspectivas. Quando eu cheguei, um irmão perguntou qual a diferença entre a nossa posição, que é chamada fundamentalista bíblica, ou conservadora do que está na verdade bíblica, e aqueles que nós temos chamado e tem sido chamado de liberais. Qual a diferença entre a teologia fundamentalista bíblica, aquela que está fundamentada exclusivamente na Bíblia, e aquela religiosidade, aquelas igrejas que se dizem cristãs, porém elas ensinam o liberalismo teológico? Qual a diferença? Então, mostrar a perspectiva fundamentalista bíblica, mostrar a perspectiva liberal dessas igrejas, descrentes dessas igrejas, que já passaram por uma antropofagia cultural, ou seja, o mundo pecaminoso já contaminou e já engoliu elas. Você vê a igreja aí com bloco de carnaval, você vê a igreja aí que defende toda espécie de comportamento sexual, toda espécie de comportamento cultural, toda espécie de música, de diversão. São as igrejas do entretenimento. Então, mostrar a perspectiva liberal que desvia, no caso esse texto que nós estamos estudando, que diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e interpreta como uma coisa metafórica, figurada, concentrando-se em ensinamentos éticos e aplicações sociais, vendo a igreja não como algo estável, mas como algo em evolução, que a igreja está ainda tentando entender o que ela é, qual é o papel dela. Então, introdução: a igreja como coluna e fundamento da verdade. O texto que a gente leu, que diz que Paulo diz: olha, eu estou escrevendo para vocês possam saber como é que a igreja deve se comportar, como é que a igreja deve ser no mundo, o que é que a igreja deve mostrar para o mundo, o que é que o crente deve mostrar para o mundo, o que é que o mundo deve ver na vida dos crentes e da igreja. Então, a carta de Paulo a Timóteo enfatiza a importância da igreja como coluna e fundamento da verdade. A igreja não está criando nada novo, não. A igreja não tem de criar nada novo para agradar o mundo, não. Paulo está escrevendo para guiar a conduta dos crentes dentro da igreja, que é central para o plano de Deus para revelar a verdade ao mundo. Foi a igreja que decide por todo mundo e pregar o evangelho. E aqui o apóstolo Paulo usa uma imagem, uma metáfora, uma figura de coluna. Quem é construtor, nós temos aqui o Gutenberg, que é construtor, já fez muita coluna, né? O que é que sustenta o prédio? Coluna. Então, quando Paulo usa essa expressão que a igreja é coluna, não de uma religião, não de uma denominação, mas ela é coluna da verdade, ela defende a verdade, ela não defende uma religião X. Então, essa imagem da coluna e alicerce, fundamento, reflete a responsabilidade da igreja de preservar o evangelho e não contextualizar, e não adaptar, açucarar. Ela tem de preservar e proclamar o evangelho. 2 P's: preservar,
ela é guardiã, ela guarda, é um depósito. Paulo fala da verdade bíblica como um depósito a ser guardado, protegido e proclamado. Então, esse texto da igreja como coluna e fundamento da verdade nos desafia a explorar o que está implicado aí. O que significa isso? Quais são as implicações? Do ponto de vista filosófico, quando o mundo está dizendo que não existe verdade, cada pessoa, cada instituição se reúne e define o que é verdade para si. Qual a implicação disso para o mundo? Uma das implicações é que o mundo vai odiar a igreja, porque a igreja diz que a verdade é só o que tem na Bíblia. E eles dizem, não, a verdade é o que cada um achar. Então essa metáfora, essa imagem da igreja como coluna e fundamento, destaca seu papel principal na defesa e preservação da verdade bíblica. Você vai encontrar outra, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo tentando descrever o que é uma igreja. Lá você vai ter a frase casa de Deus, a palavra oikos do grego também pode ser família de Deus, que diz que a igreja tem esse aspecto relacional. Nós somos irmãos em Cristo, por isso que o crente, quando se afasta da igreja, ele mete os pés pelas mãos e faz besteira. Enquanto ele está na igreja, ele tem um irmão para divertir ele, para apoiar, para alertar. Implicações apologéticas ou para a defesa da fé. O papel da igreja na defesa da verdade contra heresias e falsos ensinos é vital e não acessório. Muita gente diz, não, a fé bíblica não precisa ser defendida, não. Não é isso que a Bíblia diz. A continuidade histórica da igreja apoia a confiabilidade das Escrituras, ou seja, Cristo disse que as portas do inferno não iriam destruir a igreja. O inferno, o diabo, os reinos, os políticos, todas as forças bestiais do universo conspiraram para destruir a igreja, para destruir o cristianismo. A sobrevivência da igreja já é uma defesa de que ela é o que diz ser a igreja de Deus. Ela não pertence a uma religião, ela pertence a Deus. E as colunas dela são bem estabelecidas como verdades, por isso que eu coloquei uma montanha como base da igreja. Então, as implicações filosóficas é que o conceito de verdade como conhecimento objetivo e imutável vai contrastar com o que tem aí fora. Aí está todo mundo feito biruta, feito balão, esses balões de aniversário que quando você solta o vento sai carregando, você não sabe onde ele vai parar. A igreja então é apresentada por Paulo como uma entidade comunitária que é a salvaguarda, ou guardiã, ou defensora das verdades universais reveladas por Deus. O irmão Rom, vou dizer seu nome, né? O irmão Rom pediu para fazer um contraste, mostrar a diferença entre a nossa teologia, a doutrina fundamentalista bíblica, fundamentada só e somente na Bíblia, nada fora, e a teologia liberal. Então, para nós conservadores, que acreditamos que só a Bíblia é que é a fonte de autoridade, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e autoridade absoluta. Nós não precisamos consultar nada além da Bíblia sobre o que devemos crer sobre Deus, sobre a igreja e os seus relacionamentos com o mundo. Já para os que se desviaram da Bíblia, que são verdadeiros incrédulos, do ponto de vista paulino seriam ateus, porque embora digam crer em Deus, eles não creem no Deus da Bíblia, é um Deus que eles criaram, invertendo a lógica divina. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem. A teologia liberal faz Deus a imagem do homem falível. Então, para a teologia liberal, a verdade é subjetiva. Cada sujeito diz o
que acha, e é formatada ou contextualizada pela experiência e cultura humanas. Temos igreja aí de parede preta, como eu falei, igreja com blocos de carnaval. Agora ontem estava se vangloriando aí na internet de ter um bloco com mais de 1000 componentes. É impressionante. Sobre a natureza da verdade. A verdade está em evolução, está progredindo, nós estamos tentando descobrir algo novo sobre a verdade. Não, a verdade é algo objetivo, já está definida, absoluta, ela não está mudando, é imutável. Especialmente estamos falando da verdade bíblica, aquilo que Deus diz é assim e ponto final. Quem disser o contrário está errado. Já para os não conservadores ou não fundamentalistas, a verdade é relativa, está em evolução e vai depender do contexto. Não, a igreja lá na África tem de adorar com aqueles ritmos e cerimônias, as mesmas que são usadas nos terreiros de macumba, dos orixás. Já no meio do hindu, você tem de contextualizar relativo à evolução. Em relação à interpretação da Bíblia, como é que você se aproxima da Bíblia? O fundamentalista bíblico acredita na letra que está escrita, interpretação literal, leitura simples, interpreta o que é literal como literal e figurado como figurado. Já os incrédulos liberais, eles interpretam de forma alegórica ou metafórica. Eles vão desconstruindo o texto que foi escrito na época do apóstolo Paulo e vão reconstruindo conforme a cultura em que aquela igreja está inserida. Sobre a cristologia, quem é Cristo para os fundamentalistas bíblicos? Cristo é totalmente divino, totalmente humano, seus milagres foram literais. Já os liberais, no seu ramo mais radical, eles dizem que Cristo foi apenas um mestre da moral, como Gandhi, Buda, que os milagres foram apenas simbólicos ou mitológicos. O Bultmann foi um teólogo liberal que ele falava de desmitologizar a Bíblia, ou seja, tirar os mitos. E os mitos para ele é exatamente aquilo que a Bíblia diz literalmente sobre Cristo. Quando o que é que define finalmente, de forma fechada, o que eu devo crer? Qual é a autoridade? É o Papa, é o pastor, é o corpo de líderes da igreja, o presbiterato, o grupo de anciãos, o episcopado, o cardinalato, ou seja, dependendo da religião, o grupo de líderes é que define o que aquela religião deve crer. Para o fundamentalista bíblico, somente a Escritura detém a autoridade final. Quando ela fala, todo mundo se cala. A tradição, o que se veio fazendo, interpretando ao longo do tempo, e a própria razão, servem debaixo da autoridade. Até o ponto em que a tradição não se choca com a Bíblia, eu posso até ver os credos, as confissões, os resumos, a própria razão. Porém, para a teologia liberal, a razão e a experiência têm autoridade igual ou maior do que as Escrituras. Ele diz, por que não aceitar duas pessoas do mesmo sexo que se amam, constituir uma família, adotarem crianças? Qual deve ser a resposta do fundamentalista bíblico? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Quem foi que criou o casamento? Foi Deus. Deixa o homem, a pai e mãe, e se une à sua mulher. Deus fez apenas macho e fêmea, e casou apenas macho e fêmea. Então o que vai valer para nós é a Escritura, mas para ele não, nos tempos modernos, qualquer configuração, homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho. Sabia disso que tem aí
configurações de relacionamento, de pessoas se relacionando com animais de forma legal. Inclusive na Europa tem motel onde a pessoa escolhe transar com animais, e é tudo plenamente legal para o mundo. Sobre salvação, a Bíblia, para nós fundamentalistas bíblicos, a salvação é pessoal, é pela fé em Cristo somente. A ênfase está no evangelismo, nesse evangelho que diz que quem se arrepender do pecado e crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas nas igrejas liberais não tem essa ênfase, eles não pregam sobre pecado, sobre arrependimento. A ênfase é em justiça social, é em transformação. A salvação é comunitária e progressiva. Vamos tentar salvar a nossa comunidade dos opressores. Por isso que geralmente a teologia liberal é esquerdista. Os esquerdistas dizem que vão tomar dos ricos para dar aos pobres. Só quando eles estão no poder, aí nem mais tem rico, nem tem mais pobre. Só os donos do partido é que assumem e tomam tudo. A estrutura ética. Onde é que se baseia aquilo que nós achamos certo ou errado? A salvação, como nós já vimos, que é pessoal, mas o meu comportamento é baseado nos mandamentos e doutrinas bíblicas. Quando Deus diz faça, eu não devo questionar, devo fazer. Onde a Bíblia diz não faça, eu também não faço. Para essas igrejas modernistas, moderninhas, modernetes, que se cerca de mestres, que na verdade esses mestres que não seguem a Bíblia, apesar dos títulos de mestres, são os mestricos, falsos mestres. Esses doutores em teologia são os doutoricos. Doutorico no sentido de ser um doutorzinho de nada. Eles se acham muito sabidos. Eu fiz doutorado, eu fiz mestrado na Alemanha. Lá na Alemanha tem saído mais heresia liberal. Eu fiz mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem saído mais hereges para o mundo. Então, salvação não é social. Eu não salvo a comunidade, eu salvo o indivíduo. Uma vez que o indivíduo seja salvo, ele vai afetar a sociedade. O indivíduo, quando se converte a Jesus Cristo, ele se torna um melhor marido, um melhor pai, um melhor vizinho, um melhor trabalhador. Se ele é patrão, ele se torna um melhor patrão, ele se torna um melhor cidadão. Então, para o fundamentalista bíblico, ele trabalha com o indivíduo, com a pessoa. Já os liberais não, eles usam o dinheiro para fazer, vamos dizer assim, movimento político, tipo a Igreja Católica faz com a teologia da libertação. A salvação é libertar o povo do capitalismo. Aí por isso dá direito a se apossar dos bens do outro, das terras do outro. E os teólogos liberais apoiam isso. Está enganando essas pessoas. Nós não viemos morar nessa terra. Aqui o que é importante para nós não é se a casa é minha, ou é alugada, ou eu moro debaixo de uma árvore. O que é importante é se eu tenho uma casa lá no céu. Cristo diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Aliás, o profeta Amós. Cristo disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então eu tenho que estar preocupado se eu tenho uma morada no céu. Eu tenho uma casa aqui que no cartório está no meu nome, mas isso é besteira, um dia eu vou deixar. Eu não tenho como botar a minha casa no caixão, tem? Não tenho. Por isso que a salvação é pessoal, a justiça é pessoal. Por isso que o movimento esquerdista falha, ele quer impor uma justiça social, liberando os cidadãos para fazer injustiça social. Quando você dá poder ao cidadão de entrar em uma casa, em um terreno e tomar para si, quando ele tiver aquele terreno, ele não vai querer que alguém faça isso.
né, os sem terra. Não, eu sou a favor de que se tome a terra do outro. Agora diga, e quando você tiver a terra, eu posso tomar a sua terra? O Gutenberg tem uma casa. Vamos supor que o Gutenberg tomou aquela casa do cidadão. Agora eu quero saber, Gutenberg, depois você quer que outro cidadão mais bravo que você chegue lá e faça você sair só com as cuiazinhas e... Você vê como o negócio não está certo? A justiça social é quando você faz com que cada cidadão seja justo. E você vai mudar a sociedade quando você mudar o cidadão. A comunidade não se muda em pacote. Você tem que mudar o indivíduo. Aí o indivíduo vai mudar a família dele, o indivíduo vai mudar a comunidade dele, o país dele. Então o fundamentalista bíblico foca no indivíduo. O não fundamentalista bíblico foca no aspecto político. A visão dos milagres. A aceitação de todos os eventos sobrenaturais bíblicos como fatos históricos. Deus abriu o mar vermelho. Nós acreditamos que o mar vermelho foi aberto, foi criado um caminho a pé enxuto. Os liberais não, isso é uma figura de linguagem, que Deus abriu caminhos para a pessoa. Sobre a escatologia, como é que esse mundo vai terminar? O fundamentalista bíblico crê em uma segunda vinda literal e a vida eterna no céu ou no inferno. Já as igrejas liberais e modernistas não falam de inferno, pouco falam, não falam de pecado, concentram em criar a ideia, vamos criar um mundo melhor por meio do amor, da bondade, do esforço humano. Vamos viver agora, menos ênfase no futuro. Por isso você vê crente aí, que no passado, quem conhecia a Bíblia, isso aí não é ser crente não. Crente bebendo cerveja, crente fumando, crente fazendo coisas mais ridículas, crente aí casar já pela terceira, quarta, quinta vez. Eu tive um professor que ele disse que o pai dele, crente, pastor, já estava divorciado pela sexta vez. Agora, liberal. O papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Para o fundamentalista bíblico. Ela é guardiã da pureza doutrinária e da verdade bíblica. Para os liberais, ou Roma, para eles a igreja ela é um agente de mudança social e de orientação moral. Então deu para ter uma ideia da diferença? Vamos continuar. E eu mal saio da introdução. Distintivos claros e essenciais da identidade da igreja de Cristo. Primeiramente, Paulo diz que a igreja é casa ou família de Deus. Isso no grego do Novo Testamento é oikos theou, casa de Deus. Indica a igreja como uma família sob a orientação de Deus. Por isso que lá no meu gráfico eu coloquei a igreja na montanha, tendo como base a Bíblia, e nas laterais você tem embaixo Deus o Pai, nas laterais Filho e Espírito Santo. Então, quando ele diz igreja de Deus, ele está dizendo a quem a igreja pertence. Não pertence ao Papa, não pertence ao diretório administrativo da denominação. Ela pertence ao Deus vivo. Não é uma instituição do homem, mas de Deus. Para os teólogos fundamentalistas, eles enfatizam a autoridade divina. Por isso eles enfatizam a inerrância das Escrituras. Esse livro não tem erros. E a submissão aos desígnios de Deus. E os teólogos liberais, esses da igreja desviada, muitas vezes eles veem a igreja como uma construção humana moldada pela cultura e valores e evolução. Eles falam em fazer teologia, fazer igreja. Eles estão criando igreja de tudo quanto é tipo aí. Então a palavra oikos do grego pode ser traduzida por família. Portanto, a casa de Deus é equivalente à família de Deus, como Paulo
chamou lá em Efésios, diz, vocês são família de Deus, por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós temos o mesmo Pai Celestial. E aqui na igreja, a igreja é família de Deus. Família com comportamento ético padrão previamente esperado de seus integrantes. Por exemplo, os príncipes lá da Inglaterra, príncipe Harry e o outro, qual é, Misael? O príncipe William e o príncipe Harry, se espera que ele tenha um comportamento como filhos do rei, como participante daquela família real. Paulo descreve a igreja como uma família com alto padrão a ser vivido e defendido. E eu vou pedir novamente ao Romulo que vem aqui fazer essa leitura, Filipenses 1:27, aqui. Filipenses 1:27. O que é que se espera dos príncipes? Lembra, se Deus é rei e ele é meu pai, eu sou o que, Gutenberg? Príncipe. Se Deus é rei e eu sou filho dele, eu sou o quê? Agora esse príncipe pode viver aí feito um idiota, né? Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então diz que nós da família de Deus temos que nos comportar dignamente. Tem comportamento de crente que é indigno. Crente embriagado, crente fumando, crente com rapariga, né? Como a minha mãe dizia, crente com quenga. Não é um comportamento digno, é, irmãinho, da família de Deus. Eu lembro de um irmão que disse, olha, eu cheguei numa empresa e lá meus colegas, quando eu disse que era crente, eles perguntaram, tu é quengueiro igual o irmão fulano? Quengueiro. O que é um quengueiro, o Gutenberg? O que é um quengueiro? Que anda com quenga, com prostituta. Pois é, crente, aqui está dizendo que o crente tem um comportamento digno. Crente não compra fiado sem pagar. Aliás, ele evita comprar fiado. Ele prefere comer a metade do almoço e dividir a outra metade para a janta do que comprar fiado sabendo que não vai pagar. Então, nós vimos a igreja como família de Deus. Tem um comportamento a ser esperado dela, o Zé Cavalcante. O crente, a Bíblia diz, você não é qualquer um não, você é filho do rei, se comporte à altura. Aí, a igreja como coluna e fundamento da verdade. A palavra para coluna, em grego, é estilos. E para baluarte ou fundação, é draioma. Ou seja, lá no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, lá tem estilos, kai, draioma, tes, alepheias, que é a palavra para a verdade. Aqui são imagens de força, muito forte para dizer que a igreja ela é algo muito poderoso que o diabo não pode destruir. Quando o diabo destrói a igreja é porque era uma igreja falsa. Muitas igrejas morreram na Europa porque se tornaram liberais, terminaram como latrinas, como bordéis, como banheiro público. Não era igreja de Cristo. Nesses mais de 2000 anos, a igreja nada consegue destruí-la. Então, a implicação da igreja como coluna é a sua fidelidade doutrinária. A marca da igreja não é inovação ou relevância cultural. Os liberais estão todo o tempo falando, nós temos que tornar a mensagem relevante culturalmente. Não, eu só tenho que repassar o depósito do jeito que eu recebi. Porque a verdade para o fundamentalista, como eu já falei, é objetiva, eterna e preservada na Bíblia. Eu só devo guardar e repassar. Já para os liberais,
A verdade é dinâmica, está mudando, é reinterpretada, é desconstruída para ser construída debaixo de novas luzes da experiência humana, do progresso cultural e moral. Agora só tem um detalhe: só é verdade se não muda. Por isso que a verdade, filosoficamente, ela requer uma base. Paulo então usa essas metáforas arquitetônicas de construção civil, que o Gutenberg entende bem, coluna da construção, para descrever a estabilidade doutrinária, epistêmica, é a palavra epistemite, conhecimento. O conhecimento da Bíblia não está sendo renovado, transformado com o tempo. Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que já está perfeita. A palavra perfeita significa completa. Portanto, qual a implicação disso no nosso tempo? É uma cultura relativista, que tudo está mudando. A implicação é que a igreja permanece firme como uma testemunha objetiva da verdade transcendente de Deus, contrariando o que é chamado de pós-modernismo. Ou seja, a verdade não é criada pelas comunidades, pelas autoridades religiosas, mas ela é sustentada pela igreja, porque diz que a igreja de Deus se origina em Deus, e essa verdade ele escreveu para que ninguém tivesse dúvida. A implicação prática é: para se ter estabilidade na vida, é preciso ter uma base ou fundamento estável para se firmar. Se você não tem uma base, você fica mudando. Qualquer idiota pode emprenhar no seu ouvido. Então, como alguém vive e mostra se está baseado em verdade firme ou em fábulas ou delírios ideológicos? A igreja é, antes de tudo, uma comunidade da verdade absoluta revelada por Deus. Verdade essa que não está aberta à desconstrução e reconstrução humanista, do jeito que a pessoa queira. Aqui, algumas questões importantes. Nós, como igreja Voz Bíblica, estamos guardando a verdade ou estamos negociando? Você está guardando a verdade ou está barganhando? Nós estamos sentados sobre a palavra de Deus, ou nós estamos tentando ficar em cima dela, como céticos, só falando das nossas dúvidas e criticando? Nosso tempo já andou aí, mas deixa eu ir mais um pouquinho aqui. A igreja como povo ou comunidade do mistério da piedade. A igreja é um mistério, pessoal. Como é que todo mundo, todos os demônios do inferno já tentaram destruir a igreja e não conseguem? É um mistério. Olha o que é dito aqui no verso 16 do nosso texto-chave. Diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ele está falando da igreja como mistério da piedade. E esse mistério da piedade é Cristo. Olha o mistério da piedade aqui. Deus se manifestou em carne, Cristo encarnou. Foi justificado no Espírito, visto por anjo, pregado aos gentios, escrito no mundo, recebido acima da glória. Então o mistério da piedade refere-se à encarnação, ressurreição e ascensão de Cristo. O mundo odeia isso, essa ideia de que Deus se fez homem, que Ele morreu e ressuscitou, e que Ele pagou os nossos pecados. A palavra mysterion, do grego, ressalta a verdade profunda e até então oculta do plano de Deus, agora revelado. Mistério não é uma coisa que é impossível de se saber, é que estava oculto até agora, até que se houve uma revelação, ou se houve uma descoberta e se descobriu. Então, o mistério maior do cristianismo é a obra de Jesus Cristo. Esse versículo encapsula ou resume a mensagem do Evangelho, servindo como uma base para uma vida piedosa. Isso aqui devia fazer parte de uma confissão de fé no passado dos crentes, ou um hino que eles cantavam, que dizia: Deus se manifestou em carne. Vamos repetir comigo?
Repita comigo. E sem dúvida alguma. Não estou ouvindo, Misael. Vamos lá. E sem dúvida alguma. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Visto dos anjos. Pregado aos gentios. Crido no mundo. Recebido acima na glória. Aqui você tem uma estrutura poética enfatizando a centralidade de Cristo na fé e nessa verdade da igreja. Aqui tem implicações apologéticas sobre a defesa da fé. A evidência histórica da vida, morte e ressurreição de Cristo são irrespondíveis. Isso aqui tapa a boca dos ateus. Como é que não se conseguiu acabar com essa doutrina de que Deus encarnou, que Deus foi sepultado, ressuscitou na pessoa de Cristo, e que Ele é o Senhor da igreja, essa igreja inabalável, indestrutível. Não é a igreja que se diz cristã, é o que a Bíblia chama de igreja de Deus. O mistério da piedade responde às questões existenciais sobre propósito e salvação. Quando você vai para Jesus Cristo, sai aquele vazio do coração, aquela falta de perspectiva para viver. Do ponto de vista filosófico, aqui você vê a interação entre mistério e razão, na compreensão do que Deus revelou. A encarnação é uma ponte mostrando Deus, o ser infinito, interagindo ou criando um contexto certo para o relacionamento entre o eterno e infinito e o ser finito com o homem. Isso dá propósito para a vida. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o mistério do que era que dava sentido à vida foi revelado quando Cristo foi à cruz, quando Ele encarnou. Foi a igreja que Deus revelou o maior mistério do universo. O maior mistério do universo é o mistério da piedade, que faz tudo girar em volta de Cristo, como foi dito. Cristo é tudo em todos, e todas as coisas do universo convergem para Cristo. Isso aqui é Colossenses e Efésios. Então, provavelmente esse texto é uma confissão de fé ou um hino cristológico que resume a verdade sobre Cristo. Continuando, 6 verdades sobre Cristo envolvidas no mistério da piedade. Por conta do tempo eu vou ler o texto. Deus se manifestou em carne. Isso aqui está tratando da encarnação, está tratando da divindade completa, revestida da humanidade plena, está tratando de Jesus como totalmente Deus, como tem se tornado totalmente o homem. Isso, na visão fundamentalista, o nascimento virginal e a encarnação de Cristo realmente foram literais. Para os liberais, boa parte deles interpretam isso figuradamente. Ou seja, eles tiram a divindade de Cristo e deixam Cristo apenas como um mestre a mais no panteão de filósofos. A implicação filosófica responde à antiga questão metafísica ou eterna: como o infinito pode interagir com o finito, como Deus Todo-Poderoso e Infinito pode nos amar, pode querer algo eterno para nós. E aqui, no sentido apologético, refuta o gnosticismo, que negava a humanidade real de Jesus, e o docentismo, que dizia que Cristo não teve um corpo real, era apenas uma ilusão. Justificado no Espírito, ou seja, a ressurreição, a declaração pública de que Jesus é seu Filho. Para o fundamentalista, ele defende a ressurreição corporal como essencial. Para os liberais, novamente, eles dizem que isso foi um mito. A implicação teológica é que a ressurreição é a vindicação
das reivindicações de Cristo. E é dito que um dos fatos históricos mais bem corroborados foi a ressurreição de Cristo. Ele foi visto pelos 12, depois, finalmente, por mais de 500 pessoas, e Paulo como por fora de tempo. E essas pessoas deram suas vidas dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Então aqui apela, bom, nós vamos avançar por conta do tempo. Diz que ele foi visto por anjos. O Mistério da Piedade diz que o reino angélico reconheceu esse grande evento de Cristo. A implicação é que a missão de Cristo une as realidades terrenas, visíveis, e as invisíveis e celestiais. Do ponto de vista do pensamento humano ou filosófico, afirma a realidade em dois níveis, natural e sobrenatural, que é o desafio ao materialismo estrito. Cristo, ele fez questão de mostrar que o evento que ele fez foi visto por anjos e por homens. Portanto, os fundamentalistas aceitam os seres angelicais como reais. Os liberais veem com linguagem poética. Pregado aos gentios. Essa palavra gentios pode ser traduzida como pagãos, como nações. Então aqui a própria pregação de Jesus, através desses mais de 2000 anos, é um grande mistério. Tentaram calar os cristãos de todas as maneiras. A missão ou escopo missional da igreja transcende etnias e fronteiras. O evangelho é universal, não tribal e impossível de ser detido. Por isso os fundamentalistas concentram-se no evangelismo de pessoa a pessoa. O evangelismo de massa é muito confuso e indutor de falsas decisões. As megas reuniões feitas por Billy Graham e Luiz Palau na América, o Billy Graham através do mundo, Estados Unidos, e Luiz Palau nas Américas, aqui na América Latina, induziram milhares de pessoas a fazer decisões apenas por emoção, e pouco tempo depois elas não se ligavam a nenhuma igreja, porque o Billy Graham e Luiz Palau eram ligados com igrejas liberais. O Billy Graham era ligado com igrejas batistas liberais. Então eles podem promover o inclusivismo, o pluralismo interreligioso, por isso que eles não dão ênfase em mensagens sobre arrependimento. Então, do ponto de vista bíblico, da defesa da Bíblia, manter firme o padrão da sã doutrina e denunciar as más doutrinas e práticas. A implicação aqui filosófica é que a verdade que transcende a cultura deve ser proclamada, mesmo que rejeitada pela cultura de plantão. Diz que ele foi crido no mundo. É a quinta verdade do mistério da piedade. Ou seja, sempre que o evangelho foi pregado, sem diluição, contextualização, ele foi crido. A fé salvadora envolve razão e vontade, e quando o Espírito Santo produz a fé e o arrependimento, não importa que cultura a pessoa venha, qual a sua ideologia ou filosofia. Então o cristianismo de fato é uma resposta de fé. O evangelho exige essa crença pessoal. Para nós fundamentalistas, isso enfatiza arrependimento, conversão e a exclusividade de Cristo. Não é como esse Papa que morreu, que dizia que qualquer religião levava a Deus, não. Os liberais, eles vão se concentrar apenas no aspecto social e político, sem regeneração pessoal. A nossa reflexão aí, filosófica, é que a fé não é irracional. Ela é confiança baseada em evidência e testemunho. Contraponto, aqui é contra o fideísmo, fé cega e o empirismo. Eu só creio se eu ver. Não dá para desenvolver isso aqui. E a sexta verdade sobre o mistério da piedade é que ele foi recebido acima da glória. Isso aqui se refere que depois da ressurreição, 40 dias depois, Jesus é levado ao céu diante de centenas de pessoas. Aqui é a exaltação de Cristo, agora entronizado, ele reina e intercede pela igreja. Para nós fundamentalistas, essa ascensão de Cristo foi
histórica e escatológica. Para os liberais, alguns eles figuralizam isso. Sobre a esperança escatológica, ele apenas não desceu, ele subiu e voltará. Reflexão filosófica: o tempo e a história são teológicos, teleológicos, têm um propósito. Não são ciclos ou sem sentido, como pensavam os gregos. Então, meus irmãos, para encerrar, o que foi que nós aprendemos aqui? É que existe uma igreja verdadeira. E qual é a igreja verdadeira? É aquela que está baseada verdadeiramente no que ensina a Bíblia. É aquela que geralmente os que se dizem fundamentalistas bíblicos tentam construir. Mesmo que tenha pouca gente, a nossa igreja tem pouca gente. Porque aqui ninguém está interessado em enganar ninguém, em bajular ninguém. Não. Está interessado em dizer para você: se arrependa do seu pecado, creia em Jesus Cristo e você fará parte do mistério da piedade. Você será transformado. Você será família de Deus. Você pertencerá à casa de Deus. Você se tornará um soldado de Deus a defender essa verdade com sua própria vida. Não que nem os muçulmanos. Os muçulmanos defendem a fé muçulmana tirando a vida de quem não crê. Os cristãos perderam a vida para defender essa fé. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos firmes na coluna e baluarte da verdade, a igreja que prega a Bíblia. E no nosso caso, Igreja Voz Bíblica. Amém, irmãos? Amém. Bom dia.